Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, aqui pelo Ilha de Luz. Eu me chamo Paulo Cândido e estarei acompanhando você durante todo o Evangelho, junto com a equipe espiritual que se encontra na sua casa, para fazer essa limpeza energética, essa limpeza espiritual em você. Essa equipe também veio fluidificar a sua água, aplicar passes em você e anotar os nomes da sua lista de vibração. Se você ainda não pegou a sua água, dá um pulinho lá na cozinha, pega um copo, uma garrafa, deixa aí próximo de você, para que ela possa ir absorvendo toda essa energia maravilhosa do Evangelho. Procure também manter seus pensamentos elevados, a sua concentração, para você não atrapalhar o trabalho dessa equipe. E se você está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sugiro que você pegue um papel e uma caneta e faça uma lista de vibração. Essa lista de vibração é uma lista com o nome de pessoas, encarnadas ou desencarnadas, que você gostaria que fossem amparadas pela espiritualidade nessa noite de hoje. E caso você não saiba o nome completo, você coloca até onde você sabe, mesmo que seja apenas o primeiro nome. Logo após a nossa conversa dessa noite, que é uma mensagem de Eurípides Barçanufo para a gente, e ele vai falar sobre mediunidade e Jesus. Depois dessa linda mensagem, nós teremos a nossa vibração e a nossa fluidificação. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, dessa noite do dia 22 de março, essa noite de quarta-feira. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Veja se você já pegou a sua água, veja se você fez ou está fazendo sua lista de vibração. Coloque aqui nos nossos comentários para quem você dedica o Evangelho no lar dessa noite, se é para sua esposa, para o seu marido, para você, para os seus bichinhos de estimação, para a tua vizinha, para pessoas encarnadas, para pessoas desencarnadas, para o teu trabalho e para tantas e tantas outras coisas que você deseja colocar muita luz. Pode ser para a luta contra um vício, contra um mau comportamento seu, que você quer vencer um mau comportamento. Então, coloque nesse evangelho, dedique para que a espiritualidade amiga possa lhe auxiliar nesse desafio, nessa tarefa que você está buscando vencer diariamente na sua vida. Então, uma boa noite a todos. Enquanto vocês vão pegando sua água, enquanto vocês vão deixando o seu like, para que o YouTube possa auxiliar cada vez mais o nosso canal, fazendo com que ele seja entregue para mais pessoas, mais famílias que vão receber a sugestão do YouTube para ver o Ilha de Luz. Então, isso só acontece quando vocês deixam o seu like, vocês comentam aqui conosco no bate-papo, vocês compartilham o Ilha de Luz, se inscrevem no canal. Tudo isso contribui bastante com essa exposição maior do canal dentro do próprio YouTube, entendeu? Então, deixe seu like e compartilhe o Evangelho com outras pessoas. Vamos falar sobre o nosso exórdio enquanto você está deixando aí seu like, está se organizando. Vamos falar sobre palavra escrita. Ontem nós falamos sobre palavra falada. Hoje nós vamos falar sobre palavra escrita. E é uma passagem de Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, onde o Paulo disse o seguinte: examinai tudo, retende o bem. Olha só o que ele fala. Examinai tudo, retende o bem, né? Você vai olhar, vai examinar tudo, mas você vai guardar, você vai reter o bem daquilo que você está examinando, daquilo que você examinou. Disse o apóstolo Paulo: examinai tudo, mas não se esqueceu de acrescentar: retende o bem. Muita gente se prevalece do texto para afirmar que os aprendizes do Evangelho
devem ler indiscriminadamente, ainda mesmo quando se trate de ingerir os corrosivos da opinião em letras de jornal ou as fezes do pensamento em formas de livro. Olha como o Emmanuel pegou pesado aqui nessa primeira parte sobre essas coisas, de que as pessoas têm que ler tudo, qualquer coisa. Não é bem isso. Não é bem isso. Apesar de Allan Kardec comentar lá no Livro dos Médiuns que nós devemos ler tudo que se fale sobre o Espiritismo, o Emmanuel vem nos alertar a respeito disso, de que, olha só, muita gente se prevalece do texto para afirmar que os aprendizes do Evangelho devem ler indiscriminadamente, ainda mesmo quando se trate de ingerir os corrosivos da opinião em letras de jornal ou as fezes do pensamento em forma de livro. Então, é sempre bom ter essas opiniões para que você, a partir dessas opiniões, você passe a ter a sua. Mas, de toda forma, o Emmanuel está falando para a gente ter esse cuidado. E, é claro, quando o Allan Kardec fala lá no Livro dos Médiuns que você deve ler tudo sobre o Espiritismo, e os elogios e as críticas, claro que ele está falando a respeito do Espiritismo, da ciência espírita. E, provavelmente, o Emmanuel está falando dessas outras coisas negativas sobre os mais diversos assuntos e que possivelmente não estão atrelados exclusivamente ao Espiritismo, né? Como essas notícias de morte e outras besteiras que nós encontramos no nosso dia a dia, certo? Sim, é natural que a mente amadurecida e equilibrada possa ler tudo e tudo observar, mas não é aconselhável que as crianças e os doentes, os fracos e os alienados potenciais da razão, tudo experimentem e tudo vejam. Esse ponto é o ponto mais crítico da mensagem do Emmanuel para a gente nessa noite. E é isso que nós devemos prestar muita atenção no nosso dia a dia, porque isso aqui faz toda a diferença. Uma coisa é uma pessoa amadurecida, equilibrada, ver um determinado filme, ler uma determinada coisa e aquilo não afetar essa pessoa. Esse é um caso. Isso é um caso. Outra coisa é uma pessoa depressiva, uma pessoa que está desequilibrada, ler e ver a mesma coisa. São resultados completamente diferentes. São resultados totalmente diferentes. Porque uma pessoa está enfraquecida mentalmente, uma pessoa está doente mentalmente e se depara com aquela cena, aquilo pode ser a gota d'água para ela. Enquanto uma pessoa equilibrada, uma pessoa amadurecida emocionalmente, vai olhar aquilo, pode sentir alguma coisa incômoda, mas vai conseguir gerenciar aquilo melhor, ao contrário de outras pessoas que não estão muito bem. Por isso que temos que ter muito cuidado. E a questão é essa. Tem pessoas que não se sentem doentes, porque já estão tão acostumadas a viver com os pensamentos doentes que elas têm e acreditam que isso é o normal. Acreditam que as neuroses que elas têm diariamente são coisas normais e que está tudo bem, está tudo certo, quando, na verdade, são coisas que já precisavam de tratamento há muito tempo. Então, na dúvida, não veja, na dúvida, não ouça, na dúvida, não leia, na dúvida, é melhor deixar quieto. Sabiamente, a lei divina dispõe sobre o assunto, sugerindo o levantamento de zonas indispensáveis à justa segregação. Meninos encontram lares e escolas a fim de que se habilitem para as lutas da vida. Doentes são encaminhados ao hospital para que se refaçam. Loucos se candidatam aos serviços do manicômio em busca de reequilíbrio. Criaturas fracas, que o crime assinalou com estigmas dolorosos, recolhem-se à penitenciária, em cuja aspereza se reajustam. Assim, pois,
se te reconheces em plenitude de robustez espiritual, analisa tudo, sabendo que é preciso reter o bem, capaz de ajudar na edificação ou na cura dos outros. E esse ponto é exatamente a grande diferença. Quando uma pessoa está na sua plenitude de robustez espiritual, quando ela está muito bem equilibrada espiritualmente, emocionalmente, racionalmente, ela consegue analisar, ver aquela cena, ver aquele filme, ver aquela série, ler aquele livro e ainda resgatar algo de bom daquilo para falar para os outros e não deixar que aquilo afete ela profundamente. Quando uma pessoa está doente, você vai reparar o quê? Qual o primeiro sinal? Qual é o primeiro sinal de que uma pessoa está doente espiritualmente? Analise isso, preste muita atenção nisso que eu vou falar agora para vocês. Qual é um dos sinais mais perceptíveis de uma pessoa doente espiritualmente, doente emocionalmente? Ela vai ver uma cena e ela vai conseguir reter apenas as coisas ruins. Ela vai valorizar mais as coisas ruins que ela viu naquela cena. Talvez naquela cena não tenha nem coisas ruins, mas ela vai buscar algo de ruim naquela cena. Como a gente vê algumas pessoas que estão em profundo desequilíbrio emocional, profundo desequilíbrio mental e espiritual, pessoas que reclamam de pessoas que estão comemorando o Dia das Mães, o Dia dos Pais. São pessoas que estão em profundo desequilíbrio, porque é uma data bonita, é uma data comemorativa para todos os pais e mães e pessoas que não tiveram uma boa experiência com isso, não conseguiram ressignificar ainda, não conseguiram resolver isso ainda numa clínica, olham aquilo e vão para as redes sociais, vão reclamar que é uma ofensa. É uma ofensa para eles que pessoas estejam comemorando o Dia das Mães, o Dia dos Pais, porque para ela, no mundo interior dela, isso é algo que afeta profundamente essas pessoas. Então, são pessoas que precisam de tratamento, são pessoas que precisam realmente trabalhar isso profundamente e por elas não conseguirem ver esse lado bom dessas datas, elas querem que as pessoas ao redor dela vejam também com olhos negativos. Olhem também, não comemorem, porque afinal ela não vê motivo para comemoração. E logo, as outras pessoas também não podem comemorar. Isso é o egoísmo, um egoísmo profundo e algo que precisa ser realmente tratado. Então, o Emmanuel fala para a gente exatamente sobre isso, de que, olha, pessoas doentes vão ver algo como esse exemplo de uma data festiva, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, e vão olhar isso e vão ver algo negativo. Ou realmente vão ler um livro e vão prestar atenção somente nas coisas negativas. De você ter toda uma história e pergunta, o que você achou da história? O que marcou mais você? O pessoal vai falar, tal cena. Tais cenas me marcaram. E aí você analisa quais foram as cenas que marcaram. Mas você não viu nada de bom nesse livro? Não teve qual a cena mais positiva? Eu acho que não teve nenhuma que tenha me chamado a atenção. Apenas as cenas negativas chamaram a atenção da pessoa. Aí você começa a prestar atenção de que é uma pessoa que foca mais nas coisas negativas do que nas positivas. Aquilo de negativo ressoou mais com o mundo interior dela do que as coisas positivas. As coisas positivas simplesmente passaram. E o que mais ressoou, o que mais vibrou na mesma frequência do que ela, foram as coisas negativas. Preste muita atenção nisso. Isso é um sinal de que é preciso de ajuda, é preciso ter um cuidado, porque
a tendência é que a pessoa busque cada vez mais esse tipo de conteúdo com coisas negativas, coisas dramáticas, dolorosas, para continuar ressoando com aquilo que existe dentro dela, ao invés de buscar o oposto para sair daquela situação. A gente tem que buscar o oposto. Uma boa noite para vocês que chegaram por aqui durante o nosso exórdio, esse exórdio maravilhoso do Emmanuel, que fala sobre a palavra escrita. Sejam todos muito bem-vindos ao Ilha de Luz, nessa noite de quarta-feira, essa noite onde nós vamos falar sobre mediunidade e Jesus. Então, sejam todos muito bem-vindos. Veja se você já pegou a sua água, veja se você já fez ou está fazendo a sua lista de vibração. Deixe aqui nos nossos comentários para quem você dedica o Evangelho no lar dessa noite, para você, para sua mãe, para o seu filho, para as pessoas que você deseja, para a sua casa mesmo, para a manutenção da paz na tua casa, para a tua família, para quem você deseja dedicar o Evangelho no lar dessa noite. Então, vocês que já se organizaram, mesmo vocês que já chegaram por aqui já em cima da hora, vamos fechar nossos olhos, fazer uma oração para a gente falar sobre mediunidade e Jesus nessa noite de hoje. Então feche seus olhos, eleve seus pensamentos e vamos agradecer a Deus por cada pessoa que passa pelo nosso caminho, pessoas que duram horas, dias, semanas, meses, anos, décadas ao nosso lado e que, independente do período que ela passe, seja ele curtíssimo ou longo, uma vida inteira, essa pessoa de alguma forma contribuiu com a nossa jornada, seja com um sorriso, seja com algum aprendizado mais doloroso, mas de toda forma, essa pessoa não foi colocada ao acaso na sua jornada. Não existe o acaso. Essa pessoa foi atraída até você e você foi atraído por aquela pessoa de alguma forma. Algo dentro de vocês fez com que vocês se esbarrassem, fez com que o caminho de vocês andasse de uma forma paralela, nem que seja por alguns poucos metros ou por quilômetros, por anos, mas de alguma forma o caminho de vocês se cruzou e isso foi o suficiente para vocês impactarem um a vida do outro. Que Jesus possa nos auxiliar diariamente a encontrar cada vez mais com pessoas que vão nos auxiliar positivamente na nossa jornada, que vão nos auxiliar a ser pessoas cada vez melhores e que a gente possa identificar em cada pessoa dessa anônima ou amiga a contribuição que ela deixou no nosso caminho. E da mesma forma, nós possamos contribuir de forma muito positiva, muito amorosa, muito fraterna para a jornada dessa pessoa também. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. E eu agradeço, não é? Por Jesus colocar vocês no meu caminho, fazendo com que os nossos caminhos se cruzem, sabe lá, por apenas um evangelho, por 2 evangelhos, por 1 ano de evangelho, 2 anos, que seja por muito tempo, ou seja o tempo necessário para que o evangelho no lar, o Ilha de Luz, possa provocar uma mudança positiva na tua vida, da mesma forma que vocês contribuem também diariamente para a nossa mudança, para que o nosso trabalho sempre chegue a cada vez mais pessoas, para que mais espíritos sejam impactados, porque toda vez que você conecta no Evangelho no Lar, dezenas de espíritos que estão aí com você, acompanhando, recebem um impacto
dessa luz recebe um impacto da presença dos espíritos iluminados que estão ao seu redor. Então, não tem como não sofrer uma mudança na nossa jornada quando nós temos um espírito de luz conosco. É sempre uma mudança positiva na nossa vida, a presença de um ser de luz conosco. Então, que você possa fazer cada vez mais evangelhos, seja com a gente ou em qualquer outro lugar, para que sua vida seja cada vez mais impactada por esses espíritos de luz. Então vamos agora falar sobre mediunidade e Jesus. Nessa mensagem que foi inspirada lá no capítulo 6, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Eurípides Barçanufo vai trazer essa mensagem para a gente, mas um amigo espiritual que deu essa mensagem para Chico Xavier e Valdo Vieira para poder contemplar esse livro maravilhoso que é sobre uma coletânea de estudos sobre a codificação, sobre o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então Eurípides comenta o seguinte: quem hoje ironiza a mediunidade em nome do Cristo, esquece-se de que Jesus foi quem mais a honrou neste mundo, erguendo-a ao mais alto nível de aprimoramento e revelação, para alicerçar a sua eterna doutrina entre os homens. É assim que começa o apostolado divino, santificando-lhe os valores na clareaudiência e na clarividência entre Maria e Isabel, José e Zacarias, Ana e Simeão, no estabelecimento da Boa Nova. E segue adiante, enaltecendo-a na inspiração junto aos doutores do templo, exaltando-a nos fenômenos de efeitos físicos, ao transformar a água em vinho nas bodas de Caná e honorificando-a nas atividades de cura, transmitindo passes de socorro aos cegos e paralíticos, desalentados e aflitos, reconstituindo-lhes a saúde. Então, tudo isso foi a mediunidade do Cristo, né? Aquilo que nós chamamos de milagre, foram apenas os efeitos da grande mediunidade que o Cristo tem. Afinal, é um espírito muito, muito evoluído, e mesmo que ele tenha vindo apenas com uma fração, porque o Cristo não veio com todo o seu esplendor aqui para a Terra, porque não tinha como caber todo o potencial energético dele num corpo encarnado. Então veio uma fração. E olha o que uma fração de um Cristo pode fazer na Terra. Então, tudo aquilo que foi chamado de milagre foi apenas o poder da mediunidade do Cristo. Ilustrando-a na levitação, quando caminha sobre as águas, dignificando-a nas tarefas da desobsessão, ao instruir e consolar desencarnados sofredores por intermédio dos alienados mentais que lhes surgem à frente, glorificando-a na materialização, transfigurando-se ao lado de espíritos radiantes no cimo do Tabor e elevando-a sempre no magnetismo sublimado, aliviando os enfermos com a simples presença, revitalizando corpos cadaverizados, multiplicando pães e peixes para a turba faminta ou apaziguando as forças da natureza. Confirmando o intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da eternidade, reaparece ele mesmo ante os discípulos espantados, traçando planos da redenção que culminam no dia de Pentecostes, o momento inesquecível do Evangelho, quando os seus mensageiros convertem os apóstolos em médiuns falantes para o esclarecimento do povo necessitado de luz. Como é fácil de observar, a mediunidade, como recurso espiritual de sintonia, não se confunde com a doutrina espírita, que expressa atualmente o cristianismo redivivo, mas
sempre que enobrecida pela honestidade e pela fé, pela educação e pela virtude, é o veículo respeitável da convicção na sobrevivência. Assim, pois, não nos agastemos contra aqueles que a perseguem por meio do achincalhe, né? Daquelas pessoas que ficam duvidando, ficam debochando da mediunidade. Tristes negadores da realidade cristã, ainda mesmo quando se escondam sobre os veneráveis distintos da autoridade humana. Por enquanto, os talentos medianímicos estiveram incessantemente nas mãos de Jesus, o nosso Divino Mestre, que deve ser considerado por todos nós como sendo o excelso médium de Deus. Eurípides Bassanufo. Isso é algo muito comentado dentro do Espiritismo, não é? De que Jesus foi o médium de Deus. E por isso que ele tinha essa conexão tão forte, tão íntima com Deus, que muitos dizem que Jesus é Deus, não é? Muitos acreditam ainda que Jesus é Deus. Confundem muitas coisas porque com tamanha intimidade, com tamanho poder paranormal e de mediunidade que o Cristo tem e que foi capaz de fazer tudo aquilo que ele fez e poderia ter feito ainda muito mais se não fosse apenas a pequena fração do que veio dele lá do plano espiritual. Então, se ele encarnado fez isso, imagina o que o Cristo desencarnado não é capaz de fazer. Ele é muito mais poderoso do que nós podemos imaginar. Não é à toa que ele é o governador da Terra, não é? Então, o que o Eurípides fala para a gente nessa noite, ele fala exatamente sobre a questão da mediunidade em si, de como isso é dito na Bíblia o tempo todo e que não há motivo para que as pessoas fiquem falando mal da mediunidade. Quando a mediunidade é usada por espíritas, umbandistas, pelos hinduístas e tantos outros espalhados pelo mundo, inclusive os próprios católicos, evangélicos e muitos outros. Então, todos nós somos médiuns. Isso é algo que temos que saber encarar. E que alguns terão a sua mediunidade mais ostensiva, como nós chamamos, que conseguem ver, ouvir, sentir cheiros e tudo mais, e tem uma intuição forte. Todos nós temos algum tipo de mediunidade mais aflorada. Basta que você comece a prestar atenção que você vai saber. Talvez todos vocês já saibam. Talvez todos vocês já saibam qual a mediunidade de vocês é mais aflorada. E que, se você for trabalhando cada vez mais a sua reforma íntima, for cada vez mais abandonando as más tendências e focando naquilo que é bom, ela vai sendo cada vez mais aflorada. Vai sendo cada vez mais aflorada. E que custa nada lembrar de que mediunidade não tem nada a ver com a questão moral. Mediunidade é para todos. Alguns já vão vir com isso, com essa mediunidade de tarefa mais aflorada, onde vai vir para trabalhar mesmo, e que apenas os atos da pessoa que vai realmente dizer se ela vai conectar com os bons ou com os maus, e que isso pode ser trocado a qualquer momento. Uma pessoa boa, de repente, pode começar a fazer uma série de besteira e começar a se conectar com os negativos. E uma pessoa que estava se conectando com os negativos pode começar a se purificar, a fazer toda uma tarefa e se conectando cada vez mais com os espíritos iluminados. Então, não importa em qual lado você está, é possível inverter se você não tiver cuidado. Então, são coisas que nós precisamos fazer o tempo todo, né? O orar e vigiar, tanto falado, e que nós devemos ter muito, muito cuidado com aquilo que nós falamos, ouvimos, pensamos, sentimos. Por isso que a espiritualidade tem falado tanto com a gente sobre isso, sobre a palavra falada, a palavra escrita. Tem muitos livros espíritas que comentam exatamente de como ficaram os autores
E não são autores espíritas, são autores de livros clássicos que nós conhecemos e eles transmitem a mensagem da repercussão do livro que eles escreveram lá na espiritualidade, a repercussão na vida das pessoas, que levou muitas pessoas a mudarem para uma vida melhor. Alguns fizeram, por mais que não tenha sido a intenção, mas de alguma forma fez com que pessoas tirassem a própria vida. E tudo isso tem uma repercussão. Tudo isso tem uma repercussão e a pessoa vai trabalhando nisso lá do outro lado do plano. E uma forma de reparar esses danos é inspirando novos autores, sejam autores de livros, de filmes, de novelas, de tantas outras coisas, documentários, para que eles produzam coisas boas para melhorar, sugerir. Lembra o que o Emmanuel falou para a gente? Que a palavra tem um grande poder de sugestão? Então, essas pessoas, para poderem reparar os erros do passado, eles vão sugerindo que esses amigos e amigas façam coisas boas para impactar positivamente, mudar positivamente a vida das pessoas. Afinal, ele, quando encarnado, escreveu uma coisa, por mais que não tenha tido a intenção, mas as pessoas, ao lerem aquele livro, se identificaram tanto com o personagem que acabaram cometendo o crime que o personagem cometeu. E isso tem uma repercussão. Então, são coisas que nós precisamos tomar cuidado, principalmente hoje, na era das redes sociais. Qualquer comentário negativo que nós escrevemos, qualquer post que nós criamos, pode fazer com que pessoas cometam suicídio, cometam assassinatos, se tornem rebeldes e tantas outras coisas, devido ao tipo de pensamento, ao tipo de palavra escrita que está sendo divulgada. Da mesma forma que pessoas, ao criarem canais de autoajuda, de autoconhecimento, de espiritualidade, podem contribuir de uma forma muito positiva para a vida das pessoas. Essa é a intenção do Ilha de Luz, da criação do Ilha de Luz, que através das postagens, dos vídeos que nós fazemos aqui diariamente, desde 2020, é para que, através do Evangelho, através dos vídeos que nós temos no canal, através das coisas que nós postamos no Instagram, aquilo possa influenciar vocês positivamente e assim mudar o dia de vocês, mudar a relação que vocês têm com Deus para uma forma positiva, claro, e auxiliar vocês a terem um trato melhor consigo mesmo, com a espiritualidade, com sua família, com as pessoas ao redor. Esse é o objetivo da gente estar aqui diariamente, fazendo oração, pedindo para que você crie o hábito de dedicar as coisas boas para determinadas pessoas, uma oração, um evangelho, um momento feliz. Talvez você está na praia vivendo um momento muito feliz e você possa parar nesse momento e pensar nas pessoas que estão passando por momentos de dificuldade. Não é para você ficar triste, pelo contrário, de que você pare e pense o seguinte: que minha felicidade seja compartilhada com todas as pessoas que cruzarem meu caminho, ou que minha felicidade seja espalhada para todas aquelas pessoas que eu conheço e estão passando por momentos difíceis. Que essa minha felicidade chegue até essas pessoas. Dessa forma, você está impactando positivamente. Esse recado será entregue para todas as pessoas pela espiritualidade. Eles vão pegar essa energia maravilhosa e vão derramar sobre a pessoa. Isso pode fazer uma grande diferença na vida delas. Não é você, em um momento de felicidade, se sentir triste de que eu não mereço. Tem pessoas tristes nesse momento. Pelo contrário. Você tem que viver a sua vida com muita alegria, muita felicidade. E quando você estiver nesse momento de plena felicidade, você lembrar dessas pessoas e dedicar essa felicidade a elas, para que elas possam também ter essa felicidade na vida delas. Não necessariamente aquilo que você está vivendo, mas que a vida dela seja inundada de muitas bênçãos, de muita alegria, muita paz, muito amor.
para que essas pessoas sejam abençoadas com essa energia. Então, nos momentos de felicidade, nos momentos de uma conquista sua, não fique triste porque outras pessoas não têm. Pelo contrário, peça para que a espiritualidade espalhe essa bênção na vida de tantas outras pessoas. Esse é o tipo de comportamento que nós devemos ter. Não é ficar triste de que, nossa, eu estou aqui comendo esse prato de comida e tem pessoas passando fome no mundo. Não é isso. É você estar comendo aquele prato de comida, agradecendo pelo aquele prato de comida que você está comendo e você pedindo para que outras pessoas ao redor do mundo sejam tão abençoadas como você está sendo abençoado agora. É esse tipo de pensamento. Não é você baixar sua energia para entrar nessa coisa de pesar, de que, ai meu Deus, não. Pelo contrário, é você buscar elevar as pessoas. Não é você cair sua energia, é você elevar os outros. De você estar agradecendo em primeiro lugar por você estar comendo naquele momento e que aquela bênção que você está recebendo agora, que é fazendo aquele jantar, comendo aquele almoço, que essa bênção chegue a muitas outras pessoas que talvez não tenham comido ainda hoje. É esse tipo de pensamento que nós temos que alimentar na nossa cabeça. De você estar chegando do mercado com o seu porta-malas do carro abarrotado de comida. Na hora que você estiver chegando na tua casa, você estiver ali vendo toda aquela comida que você teve a bênção de comprar, de você agradecer a Deus e pedir para que Deus possa permitir que outros amigos possam fazer a mesma coisa, possam ter a bênção que você está tendo naquele momento, de poder chegar em casa cheia de sacolas de comida, que outras pessoas possam receber essa bênção. É esse tipo de pensamento que nós temos que alimentar no nosso dia a dia e não ficar tendo pensamentos miseráveis de que eu tenho, outra pessoa não tem, eu vou sofrer também. Não é isso. Quebre esse padrão. Quebre esse padrão. É para você aproveitar as bênçãos que você tem e pedir para que outras pessoas sejam abençoadas também. Certo? Vamos agora para a nossa vibração. Pegue sua lista de vibração, veja os nomes das pessoas que você anotou na sua lista e procure lembrar dos momentos felizes que vocês viveram juntos. Para você que está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, a nossa vibração começa com este sino. A próxima vez que você ouvir esse sino, marcará o início da nossa vibração e ela tem a duração de 1 minuto. Durante 1 minuto, estaremos de olhos fechados, mentalizando essas pessoas e pedindo para que Jesus abençoe a vida delas. Feche seus olhos, eleve seus pensamentos e, ao ouvir o sino, daremos início. Muito bem, vamos para a nossa fluidificação. Pegue seu copo, sua garrafa, deixe aí próximo de você, ao alcance das suas mãos, e coloque suas mãos sobre sua água, como se você estivesse aplicando um passe nele. Imagine que a equipe espiritual, que seu anjo da guarda,
todos eles estão com as mãos sobre sua água, transmitindo muita luz e muito amor. E quando você ouvir novamente o sino, marcará o início da nossa fluidificação. Muito bem, vamos beber nossa água fluidificada. Muito obrigado pela sua presença nessa noite de hoje. Espero que você tenha gostado do assunto que nós conversamos e que, principalmente, coloque ele em prática na sua vida a partir de hoje mesmo, de amanhã, mas que você coloque em prática o mais breve possível para que você comece a sentir a grande diferença de ter essas coisas aplicadas na tua vida. Lembre-se de deixar o seu like, compartilhar o Evangelho, fazer as doações se você puder. Nós temos o nosso QR Code aqui e temos instituições que nós apoiamos. Então é só você visitar essas instituições, o link dessas instituições e poder fazer a sua contribuição de alguma forma. Muito obrigado pela presença de todos, uma ótima noite, durmam bem e até amanhã.